todas as pessoas chamadas por Deus, está registrado na Bíblia Sagrada o pior pecado de cada um deles. Abraão mentiu para livrar a própria pele. Noé, embriagado, amaldiçoou o filho. Moisés acabou assassinando um homem, cada um com seu próprio pecado. Mas e o apóstolo Paulo? Afinal de contas, qual era o espinho na carne de Paulo? Olá, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu sou o pastor Murilo Silva e nós estamos aqui para mais uma palavra. Hoje eu quero trazer à luz um mistério que está aqui na Bíblia Sagrada, tem gerado ao longo dos anos muitas teorias e muita curiosidade. Afinal de contas, qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo? Nós vamos ver na palavra de Deus qual que era esse pecado, o que incomodava tanto o homem de Deus. Veja comigo para a gente começar o que está escrito aqui na palavra de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada. Veja comigo o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 6. Está escrito o seguinte, 2 Coríntios 12, 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, Deus falando com Paulo, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Gente, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que ele tinha um espinho na carne, ou seja, ele sentia algo, ele tinha um pecado, era algo espiritual que o incomodava muito, que o Espírito Santo estava falando com ele. Mas afinal de contas, o que era isso, né? O que a gente precisa entender hoje? Existem várias teorias, como eu disse no princípio. Já ouvi todo tipo de coisa, tá? Uma vez alguém disse que, na verdade, era problema de visão. O apóstolo Paulo não enxergava mal, alguém disse isso. Né? Outros disseram que não tinha nada a ver com visão, mas que, na verdade, ele tinha um problema, uma fraqueza com a questão de mulheres. Ele não podia ver uma mulher que ele se interessava. Gente, isso é um absurdo. Como que um homem de Deus, do quilate do apóstolo Paulo, vai se interessar por mulheres dessa maneira? Até porque ele ensinou pra gente o seguinte: se você sente o desejo de namorar e casar, né, se você se sente abrasado, procura uma moça de Deus, vai lá e casa. Não tem problema algum nisso. Agora, se você sente o desejo de só fazer a obra de Deus, até porque o solteiro vai render mais na obra, não vai ter preocupação com esposa, nem com família, com filhos, vai render mais na obra, o ideal é que fique solteiro. Então, como que ele ia ensinar algo assim e ia ficar tendo esse tipo de desejo e acabar ficando solteiro o resto da vida? Então, não combina, não é verdade isso, não tem embasamento bíblico, a verdade é essa. Então, vamos ver, à luz da palavra de Deus, qual era, afinal de contas, esse espinho na carne de Paulo. Para a gente começar a entender melhor isso, eu quero ler com você uma passagem que está aqui no próximo livro da Bíblia. Vamos ler aqui comigo? Quero que você abra em Gálatas, capítulo 2, versículo 11, e a gente vai conseguir compreender isso melhor. Voltando aqui para a palavra, a gente vai ler algumas passagens hoje para compreender à luz da Bíblia. Gálatas 2:11. Vamos lá comigo. É o próximo livro da Bíblia. A gente estava na 2 Coríntios. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Está escrito o seguinte: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Entenda isso aqui. Pedro estava na Antioquia, reunido ali, o apóstolo Paulo também estava lá,
E aí Tiago, que era o líder da igreja, alguns pensam que Pedro foi o primeiro líder, mas não. Tiago, irmão, esse aqui não é o irmão do João, tá? É o irmão de Jesus. Ele foi o chefe, né? O pastor geral das igrejas na época. E ele era o pastor responsável, estava lá em Jerusalém, mandou alguns para Antioquia para ver como é que estava o desempenho da obra. E aí a palavra está contando que Pedro estava comendo com todo mundo, com gentil, com judeu, estava à vontade. Quando chegou o pessoal enviado de Tiago, da liderança da igreja, ele começou a se portar de maneira diferente. Veja a postura de Pedro. Olha o que está escrito aqui. Vamos continuar a leitura, né? Estou lendo Gálatas 2:12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, memorize isso, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa foi a atitude do apóstolo Paulo para com o apóstolo Pedro, gente. Alguém vai dizer, mas peraí, Paulo não estava errado, até estava certo. Poxa, Pedro está agindo de maneira errada, e ele foi lá e corrigiu. Só que eu quero que você entenda o que disse o Senhor Jesus a respeito disso. Foi Jesus que ensinou lá atrás, lá em Mateus capítulo 18, no verso 15, Jesus orienta o seguinte: se alguém fazer alguma coisa errada, se alguém cometer um pecado, vai você nele, chega só você e a pessoa e repreende, orienta a pessoa. Porque quem sabe assim, se a pessoa mudar de vida, você ganhou ela. Tá resolvido o problema. Só você e a pessoa da primeira vez. Se o pecado voltar a se repetir, chama uma ou duas testemunhas que sejam pessoas de Deus. Aí chega novamente no pecador lá e tenta orientar para ter testemunho de outras pessoas. Se mesmo assim não resolver o problema, aí sim você leva para a igreja, expõe, e se mesmo assim não adiantar, e considera o camarada como pecador, como gentio e publicano, como a palavra orienta. Lá em Mateus 18, verso 15 está escrito isso, Jesus orientando. Paulo pulou todas as etapas. Ele já chegou quando viu Pedro fazer errado, Barnabé fazer errado, os judeus fazer errado. Ele simplesmente jogou na frente de todo mundo o problema. Deu uma bronca no apóstolo Pedro na frente de todo mundo. Entenda que Pedro era aquele que andou com Jesus, era um dos prediletos do mestre, era o maior pastor da igreja na época, um dos maiores pelo menos, não é? E ele deu a bronca na frente de todo mundo. Você pode até dizer, mas peraí, Paulo estava certo. Mas eu quero que você compreenda que ele deixou de lado a misericórdia, deixou de lado a manifestação da graça e deu aquela bronca. O que isso faz de mal dentro da igreja, mesmo aparentemente ele estando meio correto? O novo convertido, aquela pessoa que ainda não tem experiência, vai ficar mal. Ela vai olhar e dizer, peraí, se até os apóstolos estão no meio dessa briga toda aí, se até os apóstolos estão agindo dessa maneira, e eu que sou novo convertido, como é que eu vou tentar resolver a minha situação aí? Se até eles estão assim, então isso gera escândalo, gera comoção dentro da igreja. Você está compreendendo essa linha de raciocínio? E aí a gente vê ainda uma outra cena, uma outra situação parecida assim com nessa postura do apóstolo Paulo. Eu quero ler com você essa passagem para a gente ir resumindo aqui e tentando entender, não é só para entender o contexto geral, tá lá em Atos 13, depois você dá uma conferida. Eles fizeram uma primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, e aí levaram com eles o Marcos, um jovem Marcos, né? Quando você lê o evangelho aqui, tem Mateus, Marcos, Lucas, João, esse evangelho de Marcos, na verdade, é o evangelho de Pedro, porque o Pedro evangelizou esse rapaz, e aí Pedro só está citando o Marcos escrevendo, é esse Marcos que a gente está falando. Lembra no evangelho, quando Jesus foi ser preso ali no jardim do Getsemane, e aí tinha um jovem lá que estava enrolado num lençol. Quando os soldados vieram e foram prender Jesus, seguraram o lençol e o menino fugiu nu, né? Você já leu isso na palavra?
é esse Marcos. Na época ele era um menino, né? Você vê essa cena estranha desse jeito, mas por quê? Porque ele morava do lado do jardim. Ele era de uma família bem de situação, uma casa boa. Foi na casa dele que foi celebrada a primeira Santa Ceia. É na casa dele que vai funcionar a base da primeira igreja primitiva. É ali que começa tudo, na casa do Marcos. Pedro discipula ele se torna um jovem e ele vai com Paulo na primeira viagem missionária. No meio do caminho, quando a viagem começou a ficar mal, começou a perseguição do evangelho, começaram a ter as primeiras dificuldades, o jovem lembrou da casa dele. Uma família bem de situação, família rica, né? Lembrou do conforto da casa, aquela dificuldade toda na obra, ele simplesmente abandonou o apóstolo Paulo, abandonou o Barnabé, que era tio dele, e voltou para casa, foi embora. O apóstolo Paulo vai ficar muito magoado, mas conclui a viagem, conclui a missão, abre várias igrejas. Passa-se um tempo, ele volta para Jerusalém. Tudo isso que eu estou falando para você está escrito em Atos 13. Ele volta para Jerusalém e aí, quando chega lá, eles estão se preparando para uma visita a essas igrejas que eles abriram, uma segunda viagem. E aí Barnabé diz, poxa, eu vou levar o Marcos. Ele vai ser útil aqui na obra, vamos levar ele com a gente. E o apóstolo Paulo simplesmente não aceita. Ele rejeita a ideia completamente. Eu quero ler isso para você em Atos capítulo 15. Ele rejeitando a ida do Marcos. O Marcos se ofereceu, o Marcos queria ir, mas ele não aceitou de forma alguma. Atos capítulo 15, vamos abrir juntos aqui. Deixei marcado aqui na palavra. Atos capítulo 15. Está escrito aqui a partir do versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Teve uma briga de novo. Paulo brigou com Barnabé feio, porque não queria levar o jovem Marcos. Não aceitou o arrependimento do menino, não aceitou que aquele que abandonou eles no passado agora fizesse a próxima viagem missionária. Você já está compreendendo qual é o problema de Paulo, né? Você já começou a captar, a entender. O problema dele, gente, era simplesmente aquele problema que muitas pessoas têm de gênio forte, de não aceitar o erro dos outros, sabe, um perfeccionismo excessivo pela palavra de Deus. Era um camarada que ficava nervoso com a situação. Ele estourava, ele era tão perfeccionista, tão zeloso pela obra, que quando ele via alguém fazer algo errado, ele se esquecia completamente da misericórdia e da graça de Deus. Explodia com a pessoa, ficava bravo. Talvez você olhando de fora pode até dizer, não, mas peraí, o apóstolo Paulo estava certo. Só que eu quero que você compreenda que nós temos um modelo não de Paulo, mas de Cristo. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus e compreender tudo aquilo que ele nos ensinou sobre a obra de Deus. Vão ter pessoas pelo caminho que vão enfrentar uma dificuldade. Vão ter pessoas mais fracas do que você na fé. Sabe, existem pecados, porque para Deus não existe diferença do tamanho do pecado, né? Por exemplo, tanto faz um homicida, alguém que matou alguém, ou uma pessoa contar uma mentirinha pequena para se livrar de uma situação. Para Deus, pecado é pecado. Não existe essa diferença. Só que a consequência dos pecados é diferente. Por exemplo, um pecado sexual, trair a esposa, é algo mais grave, porque fere a santidade de Deus. Sobre esse pecado, sobre esse espinho na carne de Paulo, a Bíblia diz que ele orou 3 vezes ao Senhor. Ele orou e Deus falou, não vou tirar agora. Você vai ver que mais lá na frente Deus vai tratar com Paulo. Mas naquele momento Deus falou, não vou tirar. Para você ver que você ainda tem uma fraqueza, que você ainda não é perfeito. Para você entender que você depende da graça de Deus. E lógico, gente, se eu tenho um pecado que eu oro, e Deus diz que não vai tirar ainda, é porque
é um erro, mas não fere a santidade. O camarada que trai a esposa tem que orar e tem que buscar libertação. Jesus vai libertar ele. Pessoa que é presa num vício, Jesus vai libertar. Agora, qual era o problema de Paulo? O problema dele é que ele era perfeccionista demais. Ele era excessivo com a obra. Não entendia, de repente, a dificuldade de outros irmãos que estavam passando uma fraqueza espiritual. Qual deveria ser a postura dele? A mesma de Jesus, de chamar para perto, orientar, discipular, tratar com amor, tratar com graça. E aí, com o tempo, aquela pessoa ia amadurecer na fé. Só que ele não tinha essa paciência, ele queria que todos fossem ousados e intrépidos igual a ele. Ele não aceitava uma pessoa com menos força do que aquilo que ele mesmo mostrava o exemplo. Você está compreendendo isso? Aí você pode até dizer, não, pastor, isso não é pecado, você entendeu mal. Irmãos, estou mostrando aquilo que o Espírito Santo incomodou o coração de Paulo. Ele dava essa bronca, ele deu a bronca lá no Pedro, deu a bronca lá no Marcos, mas depois ele mesmo se sentia incomodado, ele se sentia mal, ao ponto dele registrar nas cartas dele e depois mudar de atitude, porque Deus estava tratando o coração de Paulo. Lá na frente, quando você lê a segunda carta escrita a Timóteo, ele fala para Timóteo, me traga o jovem Marcos, me traga Marcos porque ele é útil na obra. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele se arrependeu. Ele entendeu a fraqueza de Marcos e pediu para trazer de volta o menino para poder ajudar ele na obra. Gente, eu não sei hoje qual é o espinho que tem te incomodado. Não sei qual tem sido o seu pecado, sabe? Eu faço essa pergunta. Se a sua história, você que está assistindo esse vídeo, se a sua história, se a minha, fosse colocada na palavra de Deus, qual seria o pior pecado que Deus colocaria ali? Davi, foi colocada a história dele, o envolvimento dele com a Batseba. Até o João Batista, né, eu sou fã do João Batista, até ele, a Bíblia menciona que quando estava preso, mandou perguntar para Jesus, é o Senhor mesmo o Messias ou a gente espera outro? Você vê que até ele teve um momento de incredulidade. Se eu ou você, se nossa história fosse registrada no Evangelho, qual seria o nosso pior pecado? De repente você está vendo esse vídeo e tem algo que te incomoda muito, que o Espírito Santo já te mostrou que está errado, que tem que mudar, que tem que ter uma transformação que vem de dentro para fora. Vamos orar sobre isso hoje? Vamos pedir a Deus a libertação? Eu creio que Deus é poderoso para trazer uma transformação em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, porque orar é falar com Deus. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, hoje nós ouvimos essa palavra, falar acerca do espinho na carne que incomodou tanto o apóstolo Paulo, até que o Senhor foi tratando ele de glória em glória, como diz na tua palavra, de mudança em mudança, e chegou o dia em que ele foi transformado completamente. Ao fim do seu ministério, era um homem tão carinhoso com seus filhos na fé. Era uma pessoa que sabia entender a dificuldade de cada um. Era uma pessoa que tratava com amor e graça ao modelo do Senhor Jesus. Oh meu Deus, que coisa maravilhosa ver o Senhor transformar o coração de alguém dessa maneira. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que transforma também o nosso coração. Entra no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente e arranca todo espinho que tem atrapalhado, meu Deus, de sermos servos fiéis do Senhor. Tira os espinhos, tira tudo aquilo que impede a fé, tudo aquilo que atrapalha a santidade, tudo aquilo que impede o nosso ministério e crescimento espiritual, arranca da nossa vida, tudo aquilo que atrapalha a comunhão com a família, tudo aquilo que atrapalha a comunhão com o Senhor, aquilo que atrapalha o casamento, que atrapalha a criação dos filhos, aquilo que atrapalha a nossa fé, nós te pedimos hoje, tira de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda fraqueza, toda fragilidade, para te servirmos em amor, graça e fidelidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pessoal, eu estou aqui para fazer um convite especial. Você que assistiu esse vídeo aqui até o fim, quero que você compartilhe. Nos siga aqui no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. Siga, compartilhe, comente. Vamos divulgar junto a palavra de Deus. Você traz um crescimento enorme para esse ministério. A
cada compartilhamento, a cada curtida. Pode mandar para o maior número de pessoas que você conseguir. É totalmente livre, é gratuito esse conteúdo. Use à vontade para edificar muitas vidas. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.